Então, está gravando. Nós paramos aqui nas espécies de delitos. Então, vamos dar continuidade às espécies de delitos, né? Vamos verificar aqui. Nós temos os delitos públicos e os delitos privados. E aqui na página 105 estão os delitos públicos, que são os seguintes: crimes contra os interesses públicos. Essas são as espécies, né, de delitos. Crimes contra os interesses públicos. Outro delito, crimes contra a comunidade e a paz pública. Outro delito público, traição. Outro delito público, homicídio. Outro, falso testemunho. Outro, incêndio proposital. E outro, roubo de plantação em período noturno, né? Então, nós temos essas espécies de delitos públicos, considerados públicos, né? E que vão contra justamente a sociedade em geral. Então, esses eram aquelas espécies de delitos considerados delitos públicos no direito romano, né? No direito penal romano. E haviam também os direitos considerados privados, né? Por exemplo, o furto. O furto era considerado um direito, ou melhor, um delito público, ou melhor, privado, né? Então, o furto. Nós temos o furto em flagrante delito, a mão armada e sem flagrante, né? Hoje nós, né, nos deparamos com tudo isso aí, né? E tinha o furto qualificado também, que era o furto chamado de rapina, que era emprego de vigilância, extorsão e violência, né? Rapina, na verdade, quer dizer roubo, tá? Rapina quer dizer roubo, mas era um denominado furto qualificado, né? Tinha um furto qualificado, ou rapina, né, ou roubo, empregando, né, extorsão, violência, né? Certo? Hoje, o furto com violência, né, com ameaça, com violência, é considerado um roubo, né? Que pode chegar até a morte. Então, seria um roubo seguido de morte. Mas, na época, era o furto qualificado como delito privado. E o dano também, né? O dano, que era considerado, então, dano a injúria ou injúria, né? Hoje nós temos a injúria, temos a violência, o dolo, né? A fraude contra credores, né? E tinha também os delitos privados, denominados quase delitos. Eram os atos que, sem intenção do autor, causavam prejuízo às vítimas. Então, não eram considerados exatamente delitos, né? Absolutamente delitos, mas quase delitos. Que não tinha intenção, o autor não tinha intenção de prejudicar a vítima, mas causavam prejuízo. Okay? Então, esses são as espécies de delitos, né, no direito penal romano, não é? Certo? Sabe-se que o processo naquela época havia um outro item que é importante, né, para observar. Naquela época havia o asilo territorial, né, a infratores, como ocorre hoje,
hoje ocorre o asilo político, né? Nas embaixadas. Não é? Então, naquela época havia também essa espécie, né, de asilo territorial aos infratores. E temos também, aqui no nosso livro único, temos os fundamentos do direito processual penal romano, os fundamentos. Né? Então, os fundamentos que, na verdade, viabilizavam ações judiciais. Quais seriam esses fundamentos? Que nós temos proibição de mover duas ações ao mesmo tempo. Quer dizer, você não pode mover duas ações ao mesmo tempo com o mesmo objeto, né? O mesmo pedido, objeto e pedido. Então, hoje você tem que agir, né? Entrar com uma ação, não com duas, certo? Agora, se for uma outra ação, né? Com outro objeto, com outros pedidos, aí tudo bem. Mas não podia, logicamente, nem hoje, né? Pode, duas ações, né, ao mesmo tempo. Impedimentos, impedimento do testemunho de parentes. Hoje você não pode, né? As testemunhas não podem ser parentes, né? Porque aí é suspeição. Né? Não pode ser nem amigo, nem, né, parente do próprio magistrado. Né? E testemunhas também. Testemunhas não podem. Você vai testemunhar, né, em relação a um parente seu, que é um réu, por exemplo. Né? Então, é proibido. Né? E era proibido e é até hoje. Né? Exigência da indicação de data e hora do crime. Né? Quer dizer, essa exigência de indicação de data e hora do crime. Você não vai falar de um crime, né, sem, né, sem registrar, né, a data e hora do crime. Data e hora são imprescindíveis. Né? Você cometeu um crime, ou alguém cometeu um crime, né? Que dia? Qual a hora? Né? Além do tipo criminal, logicamente, o tipo criminal não é tão difícil, mas onde, inclusive, né? Onde foi o crime? Que dia foi o crime? Né? Quer dizer, como foi o crime? Certo? A hora do crime, tudo isso leva-se em conta. Então, era uma exigência, era necessário, então, haver essas estipulações. Né? A prisão preventiva do acusador em alguns casos. Prisão preventiva, hoje nós temos. Né? Do acusado. Né? Hoje nós temos prisão preventiva, certo? Aqui está o do acusador, né? Do acusado. Prisão preventiva em alguns casos. Precisa, né? Prisão preventiva para quê? Para se verificar, para se investigar, né? Porque o preso solto, ele vai prejudicar essa investigação. Portanto, em alguns casos, havia necessidade da prisão preventiva. E outro fundamento importante, né, do direito processual penal era a publicidade. Né? Princípio do contraditório e oralidade. Certo? Então, publicidade tinha que haver publicação, né? Publicação do processo, tinha que ter o contraditório, não é? Então, existe o autor, réu, não é isso? Tem que ter o contraditório, contestação, né? O pedido e contestação, certo? Os recursos, né, para nível superior, para os tribunais, também as razões, né? E as contrarrazões, não é isso? Um agravo, por exemplo, o agravante,
Ele entra com né, com as suas razões aos tribunais e o agravado ele entra com as contrarrazões, né? Na apelação também, enfim. Tem que haver o contraditório, certo? E a oralidade também tinha esse aspecto, né, de oralidade. Nos casos, por exemplo, do tribunal de júri, né, tem o acusador, né, o promotor que acusa, né, hoje, é isso? Tem o defensor, né, do réu, na base da oralidade, né? Então, existia esses fundamentos, né, no direito processual penal romano, né? Tudo isso é bastante conhecido, né? Conhecido hoje, né? Não é algo estranho, né, para o nosso direito, certo? Sabe-se que o processo se inicia com a acusação, né? O acusado deveria se apresentar para que fosse interrogado sobre a acusação, ok? Então, aqui, o acusado, né, deveria se apresentar para que fosse interrogado sobre a acusação. Com a confissão, o processo terminava. Quer dizer, é como se fosse hoje, por exemplo, alguém confessa. Confessou, decidido, né? Confessou o crime, está condenado, certo? Simplesmente confessou. Nada mais, né? Não se defendeu. Então, com a confissão, o processo terminava, na época. Agora, se não houvesse a confissão, o acusado e o acusador, em data e hora marcados, tinham um prazo, né, para colheita de provas. Tá? Tinha um prazo para colheita de provas, para ser apresentado no dia agendado. Compunha-se o órgão que julgava, né? Ele tinha os jurados e os juízes para dar início ao julgamento. Certo? Os jurados, né? Hoje nós temos jurados, né? Que são, na verdade, juízes de fato, né? São denominados jurados. Né? E naquela época tinha os jurados e os juízes também, para dar início ao julgamento. Esse era o órgão, né? O órgão que compunha o órgão julgador. Né? Não muito diferente, né, dos dias de hoje. O julgamento poderia se estender também de acordo com as necessidades do juízo, a mesma coisa de hoje. Né? Neste momento, e também antecipadamente, produziam-se as provas, podiam ser provas documentais, com base em documentos, né? Testemunhais e outras. Como hoje. Hoje nós temos aí provas documentais, temos testemunhas, né? E outros meios. Os votos indicavam a absolvição, a condenação ou o non licet. Bom, absolvição todo mundo sabe, condenação todo mundo sabe. Agora, o non licet quer dizer não julgar, não decidir. Tá? Agora, se houvesse esse non licet, né, a não decisão, para certos casos, haveria o quê? A indicação de continuidade do processo. Aí tinha que se colher mais provas para que houvesse uma garantia de um julgamento justo. Hoje, né, o non licet é proibido. Hoje, o non licet é proibido. Certo? Hoje, o juiz tem que julgar pelas provas que foram apresentadas, né? Por tudo que foi apresentado.
Então, tem o princípio do contraditório, né? Tem o autor aqui, o réu ali, não é? Cada um expõe aquilo que melhor caiba para cada um, né? E o juiz vai julgar. Ele não pode deixar de julgar. Se ele falar, por exemplo, não tem disposição legal para, né, para julgar tal caso, mas nós temos nas leis, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós temos o artigo 4º. Eu vou até ler para vocês. O juiz não tem desculpa para não julgar. Vamos ver aqui. Lei de Introdução. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, né, quando houver lacuna no ordenamento jurídico, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, quer dizer, ele pode pegar um outro artigo que seja semelhante e aplicar. Mas se não tiver, fala, bom, não tem. Por analogia não dá. Então tem os costumes, ou tem alguma norma costumeira que possa encaixar nesse caso concreto, né, para que eu possa decidir. Também não tem. Né, não encontrou, pesquisou, não encontrou. Né? Então, tem que partir para os princípios gerais do direito. Aí não tem jeito, ele vai encontrar. Princípios gerais do direito encontra. Certo? Como, por exemplo, as decisões lá do STF, né? Ultimamente, né? Recentemente, que é a decisão das relações homoafetivas, não é? Vocês se lembram que não tem norma, ainda tem só projeto hoje, né? Projeto de lei. Mas não tem lei, não tem norma. Então, os ministros, o que eles recorreram exatamente a que tipo, né, de interpretação, né, que tipo de elementos, quais os tipos. Eles simplesmente partiram para os princípios gerais do direito, princípios constitucionais, né? Igualdade, dignidade da pessoa humana, né? Certo? Da liberdade. E fizeram justamente uma interpretação bem forte, né? Comparando, inclusive, com a união estável. A união estável e as relações existentes, né, na sociedade. Então, a dignidade da pessoa humana, a igualdade, né? Tudo isso foram objetos, né, da decisão para que as relações homossexuais, ou homoafetivas, né, melhor dizendo, né, homoafetivas, realmente tivessem um respaldo jurídico, né, de direito, okay? Com os princípios gerais do direito. Okay? E depois o Conselho Nacional de Justiça, simplesmente, né, o Conselho Nacional de Justiça, elaborou uma resolução para que os cartórios fossem obrigados a registrar não só a união estável, mas também o casamento, né, homoafetivo. Aí estourou, né? Aí, realmente, logo, logo nós vamos ter uma lei específica, né, acerca desta relação. Né? Muito bem. E das sentenças, para finalizar, né, das sentenças,
cabiam apelação. Não é muito diferente de hoje. Né? Certo? Então, vocês veem como o direito romano tem uma influência enorme no nosso direito, até hoje, né? Lógico que o direito evoluiu, né? Temos novos institutos, nova cultura, nova mentalidade, mas como história e como influência, sem dúvida nenhuma, direito romano, né? Que influenciou praticamente o Ocidente todo, né? Bom, gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. E tá tudo bem, né? Quero que vocês tenham uma boa semana. Quero que vocês tenham um bom descanso, um bom sono, né? E que Deus proteja todos nós. Boa noite para Amém, todos professor. vocês. Muito obrigado. Amém, professor. Muito Bom obrigado. descanso para o senhor, tá bom? Fica com Bom Deus. descanso, Amém, professor. pastor. Boa Muito noite. obrigado. Amém, Igualmente. professor. Boa Muito noite. obrigada, Muito viu, obrigado. pela aula. Amém. Boa Obrigado a noite. vocês. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.